Bom, vamos lá, conversando aí sobre linguagens. Palhano, eu sempre acho que a gente vai conversando e você sempre faz a referência ao McLuhan, né? E, e aí o que eu digo, eu acho que a gente, uma das coisas que eu acho que é prévia em todas as conversas em que a gente vai conversar sobre qualquer coisa, é importante definir o foco. Qual é a pergunta foco? Qual é o objeto de estudo? Na verdade qual é o problema foco? Qual é o problema que você quer resolver? Né? Então, quando a gente faz uma discussão genérica sobre a sociedade, né, a gente tende a fazer maiores digressões, maiores, digamos assim, fica uma coisa mais aberta. Eu acho que um dos méritos que a gente acabou conseguindo aqui na escola foi que a gente focou, o problema foco não é nem futurismo, é futurismo competitivo. E quando você define futurismo, porque o futurismo, você poderia falar sobre o futuro de qualquer coisa. Quando a gente fala de futurismo competitivo, e aí a gente deu um corte, e toda vez que você vai fazer uma pesquisa, qualquer orientador de pesquisa vai dizer qual é o corte, aonde está o corte. E aí a gente fez um corte que é o futurismo competitivo. E o objetivo da escola, e a gente não pode se perder em relação a isso, porque as pessoas se inscrevem no curso, vêm para a escola com esse foco. Ah, essa é uma escola de futurismo competitivo, eu quero entender, e aí sim, o que vai gerar valor daí para frente? Um profissional e uma organização. Eu agora estava conversando com o Gustavo, ele está querendo fazer um projeto aí na área de startups, e aí ele está querendo fazer um curso para investidores, um curso para empreendedores, né? Então a gente está apresentando um cenário do que vai gerar valor para os profissionais e organizações. Sem esse foco, sem entender que a gente está trabalhando para este cliente, fica difícil a gente fazer a avaliação dos conceitos. Porque o conceito é assim: estou fazendo uma casa de 2 andares. Aí o cara fala, pô, mas você não vai botar essa viga aqui que tem? Não, essa viga é mais adequada quando a casa tem 4 andares. Quando a casa tem 2 andares, essa outra viga é mais adequada. Então, assim, se a gente não vai o tempo todo, né, toda vez que eu escrevo um artigo, eu estou escrevendo um artigo, quando eu estou definindo um conceito, eu estou definindo um conceito com foco específico. Esse é o mérito da escola. Senão a gente se perde. Porque a gente começa, né? Então, quando você fala do McLuhan, você está falando do McLuhan, você está trabalhando numa coisa mais aberta, uma coisa mais genérica. O McLuhan falou que todas as tecnologias têm uma linguagem, ok, bacana, papapá. Para mim, aí o que a gente vai falar? Quando eu estou falando de linguagem, eu estou falando de linguagem que afeta o modelo de sobrevivência. Porque esse é o foco da Bimodais. Eu não estou falando da linguagem do cinema na internet, da fotografia. O fato do Instagram, por exemplo, não permitir determinado tamanho de fotografia vai criando ali um problema para os fotógrafos. Eu tenho outro site, eu faço fotografia, tem outro site que eu publico que ele aceita qualquer tamanho de foto. O Instagram não. Então ali tem um problema de linguagem. Se você quiser fazer um determinado tipo de foto com um determinado tipo de formato, ele não vai aceitar no Instagram. Aí nós estamos falando de uma linguagem específica, nós estamos falando da linguagem do TikTok, aí vamos falar da linguagem. Então a palavra linguagem é a mesma. Mas quando a gente está falando de linguagem aqui, talvez a gente precise, né? A gente está falando de linguagem focada na sobrevivência. É uma linguagem que vai definir como a pessoa vai tomar a decisão. Então a linguagem hoje utilizada para a sobrevivência dentro das organizações é a linguagem oral e escrita.
Um gerente decide como ele toma decisões. É essa a linguagem, é uma linguagem estrutural, é uma linguagem voltada para a sobrevivência. Esse é o foco da escola. Não quer dizer que existam outras possibilidades de linguagem. Mas é importante a gente lembrar, fazer uma ressalva. Olha, Nepo, eu sei que você está falando da linguagem voltada para os profissionais, organizações, etc. Papá, porém, eu gostaria de agregar e acrescentar, e aí poderia ver o que você está sugerindo que melhora esse nosso foco para o nosso cliente, ok? E depois dizer, mas quero fazer também uma digressão, né? Para um outro tipo. Ah, ok, então vamos fazer uma digressão, vamos falar também das outras linguagens. Aí vamos falar que toda tecnologia gera uma linguagem, etc, etc. Ok, isso é interessante, mas não é o foco da escola. Me lembro uma vez uma aluna disse para mim, professor, a guitarra é uma tecnologia, é uma tecnologia cognitiva? E eu falei para ela, fiquei pensando, falei, deixa eu pensar. Eu falei, porque a pessoa precisa colocar ali alguma cognição. Mas eu falei para ela, mas não é o foco da nossa aula. O foco da nossa aula era o curso lá de marketing digital, é tentar ver como é que isso tudo ajuda as organizações. E a guitarra, no caso, é uma coisa artística. E aí eu disse para ela, vamos tomar uma cerveja e bater papo sobre isso. Mas o que a gente está falando aqui de linguagem qual é a pergunta que a gente está fazendo? Como é que já que toda a mídia traz uma nova linguagem, e aí a gente introduziu uma discussão sobre a antropologia da sobrevivência, e a antropologia da sobrevivência, ela é adequada, é uma ferramenta adequada para o nosso cliente. Então eu estou falando de linguagem da sobrevivência. Quando a nova mídia chega, ela permite modificações, né, na sociedade. Alguma coisa o Pierre Levy tratou disso, talvez o McLuhan, talvez o Indes naquela história da economia, ele tenha tratado mais. O McLuhan trabalhou mais nesse campo educacional, artístico, nessa visão mais ampla. Mas o nosso foco é sobrevivência. Então, qual é a linguagem da internet? Aí a pergunta, eu não perguntei qual é a linguagem da internet. Eu falei, qual é a linguagem da internet que vai fazer diferença para profissionais e organizações lidar nas zonas de atração? E aí nós temos uma linguagem, aí eu faço um upgrade na discussão, que eu diria que é a linguagem binária. E a linguagem binária permite também uma linguagem dos rastros digitais. Esse é um avanço também que a gente teve. Porque existem, os rastros são as informações armazenadas. Então existem rastros orais, que ficam na memória das pessoas, depois os rastros escritos, que ficavam nas bibliotecas, nos arquivos, depois tivemos os rastros sonoros, que conseguiram finalmente ser armazenados em gravadores, e depois os rastros das imagens em movimento, também guardadas. Então nós temos uma das aplicações da nova linguagem da sobrevivência, talvez a gente tenha que começar a chamar desse tipo, linguagem da sobrevivência, que aí define o que a gente está falando, aí você está me ajudando, né? A linguagem da sobrevivência, ela vai definir o modelo administrativo que nos permite, por exemplo, criar essas novas organizações. E aí o que eu digo, por exemplo, existe uma característica da linguagem binária que é toda a parte matemática desse processo. Os processamentos todos que estão acontecendo. Só que é esse processamento todo que está acontecendo, que vem acontecendo desde aquele filme lá, o Enigma, que o cara tentando resolver o problema das máquinas do nazismo, para traduzir aquelas mensagens, né? Uma quantidade enorme de informação ali, isso tudo tem a ver com as organizações 1.0. As organizações 2.0, elas conseguiram usar essa linguagem e superar uma barreira, permitindo a participação das pessoas. Então eu acho que dessa conversa, o que eu ganho? O que eu percebo?
eu percebo que a gente pode falar de linguagem de sobrevivência, que é diferente de linguagem de comunicação, linguagem de informação. É linguagem de sobrevivência, que permite um novo modelo de sobrevivência mais sofisticado, né? Iniciado pela linguagem binária, que permite esse tipo de coisa, que é a mãe, né? Gerando rastros digitais, e os rastros digitais sendo usados pela curadoria. Agora, o segundo ponto que você coloca é a questão do compartilhamento, né? Sim, compartilhamento, a gente já conversou, né? É que a gente pode, a partir desse compartilhamento, né? O que há de possibilidade é desconhecidos se relacionando. E aí, nesse aspecto do compartilhamento, esse compartilhamento só é possível porque aí está dizendo, todas as. É como se fosse assim, é sempre igual. Né? Ou seja, eu já percebo isso nas conversas que a gente tem. Né? Então nós temos, então, a partir daí, uma nova mídia, uma mídia está embutida dentro da outra, etc. Tal. Mas o foco da sobrevivência não está. Quando a gente faz uma nova mídia, o que há necessariamente é que se estabelece, porque aí está se falando da sobrevivência. Voltamos a falar da sobrevivência. Desconhecidos passam a se relacionar e essa possibilidade de desconhecidos fazerem troca permite que você quebre uma barreira que era, eu só faço negócio com pessoas que eu conheço. A escrita, os contratos tiveram isso. As pessoas puderam começar a fazer negócios porque tinham um papel escrito. Aí vem toda uma coisa contratual. E a mesma coisa dos desconhecidos. Os desconhecidos trocando. Você não compra para si porque você não vai pegar de alguém. E a coisa que você alugava, e até hoje tem aluguel de carro, aluguel de apartamento, aluguel de tudo, era uma coisa complicada. O cara deixar na tua mão. Tem toda uma burocracia para fazer. E aí a coisa se facilitou porque as pessoas passaram a confiar mais. Tanto em quem aluga como quem está alugando. E isso tem a ver também com a linguagem de sobrevivência. Eu acho que linguagem de sobrevivência, acho que vale a pena escrever um artigo sobre isso. E existem outras linguagens, outras análises de linguagem para outras pessoas com outros focos. Vamos falar das mudanças das linguagens de comunicação a partir do digital? Legal. Vamos falar das mudanças das linguagens, né? E o efeito disso na subjetividade das pessoas? Legal. Mas a gente não pode perder o foco das bimodais. É como se a gente estivesse sempre lembrando isso e sempre a gente estivesse esquecendo isso. Esse é o foco. Então eu acho que seria sempre importante dizer, apesar de saber, quer dizer, tentar colocar o que eu estou falando dentro do foco da escola. Porque aí a gente traz o McLuhan, porque o McLuhan disse isso, o McLuhan disse aquilo. O McLuhan não era um antropólogo da sobrevivência. O foco do McLuhan, o cliente do McLuhan, não era o profissional e o cara da organização. Não era. Não adianta. Tem que pegar na prateleira alguma coisa do McLuhan, mas não é o foco. Agora, você pode dizer, Nepô, mas a gente não pode falar disso também, que seria legal? Acho, pode, com certeza. O que eu só estou dizendo tem que falar e colocar no contexto. O que o McLuhan agrega para a antropologia da sobrevivência? Ok. Não vou falar da antropologia da sobrevivência. Ok. É uma digressão que eu vou fazer sobre isso que você falou. Tive um insight aqui para o meu foco. Aí você vai dizer, o Palhano tem um foco específico, o meu cliente é um cliente específico, e eu quero fazer uma discussão mais ampla sobre a internet, menos focada que você. Ok, não tem problema nenhum. Mas aí não pode questionar um conceito sem colocar o parâmetro do cliente daquele conceituador. Senão a coisa fica fora de contexto. Né? Como você tá questionando um artigo que foi feito na escola com esse foco, aí tem que fazer, olha, dentro daquilo que você está falando, ok. Mas aí vai na frente. Ficou longo, mas é isso.